Criada em 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos promove o uso dessas substâncias no Sistema Único de Saúde e o financiamento de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação no setor. O Brasil tem a maior biodiversidade de plantas do mundo, em torno de 22% de todo o planeta, segundo o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. É uma farmácia viva e um amplo campo de pesquisa para a ciência. E a biodiversidade ela tem sido fundamental, principalmente em algumas áreas mais específicas, como a área do câncer, para o desenvolvimento de novos agentes medicinais. Nós começamos a investigar o câncer especificamente há uns 10 anos, mas após iniciarmos os primeiros estudos nessa área, nós fomos convidados a participar de uma rede internacional ibero-americana denominada RIBCâncer, justamente buscando na biodiversidade não apenas na flora, mas também na flora marinha, né? Não somente de plantas superiores que nós chamamos, mas também em relação aos produtos marinhos, visando buscar subsídios para apresentar às indústrias farmacêuticas. Então, essa rede ela tem já quase 10 anos de atividades, com mais de 20 grupos de pesquisas, envolvendo países da América Latina, como o Brasil, principalmente, né? Mas nós temos o Chile envolvido, nós temos países da América Central, como Panamá, Costa Rica, e temos também vários grupos da Espanha, onde estamos desenvolvendo ensaios, até buscando elucidar os mecanismos de ação da atividade anticâncer mostrada por algumas plantas e por algumas substâncias. Essas parcerias são fundamentais também, professor, para o desenvolvimento. Elas são fundamentais sob vários aspectos positivos. No que tange a parte científica, em relação aos avanços, uma vez que nós precisamos estar trabalhando em conjunto, uma vez que os vários grupos, cada um tem a sua especificidade, é importante para que possamos incrementar a produção científica, mas, para mim, é muito mais importante nós termos a possibilidade de formarmos novos pesquisadores, formarmos recursos humanos imprescindíveis para o desenvolvimento na área em nosso país. Até que momento essa sabedoria também popular chega aqui nos laboratórios? Bem, nesse aspecto nós iniciamos há algum tempo esse tipo de trabalho, uma vez que nós criamos uma linha específica para trabalhar com os nossos egressos do curso de nutrição. Então, nesse contexto, nós começamos a estudar esse tipo de plantas, né, e com viés não apenas nutracêutico, mas também plantas que pudessem serem fonte de novos agentes medicinais, utilizando-os mesmo como fonte de substâncias com potencial terapêutico dentre as mais diversas patologias. Acompanhe no TR Mar o que a ciência investiga para a possibilidade de cura através das plantas medicinais. Essa é uma produção da TV Univale em parceria com o canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. Antes de irmos para os laboratórios, vamos ver o que o conhecimento popular tem a nos ensinar. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos também incentiva as práticas populares para o uso das plantas como medicamentos caseiros. É a colheita da saúde, onde o conhecimento popular pode se tornar pesquisas dentro das universidades. Esse é um lugar onde a sabedoria popular e a natureza se transformam em aliadas do bem-estar, onde se planta saúde. O local começou de um projeto da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Dona Noeli e a família apostaram em transformar o sítio em Porto Belo, no litoral catarinense, numa área de cultivo de plantas funcionais. Uma volta com ela pelo sítio e se descobre os potenciais de muitas plantas. Uma das estrelas do sítio é o Ora pronobis. Popular em estados como Minas Gerais, essa espécie de cacto folhoso é rica em fibras e ajuda no processo digestivo e intestinal. Na mesma categoria de plantas funcionais, a moringa oleífera é outra descoberta no local onde se colhe saúde. A moringa ela é uma planta rica em nutrientes, então, segundo a análise da nutricionista que fez, ela diz que tem 92 aminoácidos. E o que nos deixou muito feliz foi que em literaturas ela tem 19 a 20% de proteína e a nossa deu 35% de proteína. Então ela é rica em potássio, em cálcio, vitamina C, ferro e aí entre outros benefícios para o nosso organismo. Ela é uma planta benéfica toda ela, né? Você pode fazer consumo. Você pode fazer consumo das folhas, da flor,
e da semente, do caule, e ela tem uma batata, e essa batata você pode fazer consumo. Só que a gente não orienta a fazer o consumo da batata porque você vai perder a muda. Mas a semente é muito benéfica, aumenta considerável a imunidade das pessoas. A gente tem experimentos muito gratificantes. Professor, como está sendo a receptividade da folha da moringa dentro dos laboratórios? Bom, atualmente a gente está desenvolvendo um projeto onde a gente suplementa, né, os animais com a farinha das folhas de moringa. Sim. Em animais que são induzidos a um processo de ganho de peso, de indução de resistência à insulina, de problema de gordura no fígado, né, esteatose hepática. E o que a gente tem percebido foi uma melhora significativa dos animais que estão recebendo essa suplementação. Dona Noeli trabalhou por quase 2 décadas dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde, e lá começou a perceber a carência de remédios que realmente fizessem diferença na vida dos pacientes. E a gente teve um resultado muito bom dentro da saúde pública, né? Trabalhei num município que me deu a chance de trabalhar com saúde. Sim. E a gente teve uma diminuição de 20% na farmácia básica. Introduzindo as plantas medicinais, as plantas nutracêuticas e as plantas bioativas, né? Então isso é qualidade de vida, e eu digo que a terra nos cura. O medicamento, o remédio remedia, e as plantas têm o poder curativo. E eu digo que isso é saúde, isso é vida e isso é felicidade. 71 plantas estão na lista de interesse do SUS como potenciais no tratamento a pacientes em todo o Brasil. Esse engenheiro agrônomo aposentado foi um dos incentivadores de Dona Noeli a cultivar plantas funcionais. Hoje também se dedica ao cultivo no sítio que mantém, onde uma das mais ricas plantas é a Falópia japonica. Se você quer usar ela como um alimento funcional, a sugestão é consumir a folha dela como se fosse uma salada mesmo. Se você quer usar ela industrialmente, daí tem que ser o rizoma, que tem 90% de resveratrol. Mesmo sendo uma planta funcional, que antes de tudo é um alimento, né? Sim. Muitos alimentos, na verdade, que são originários das plantas, eles contêm o que a gente chama de antinutrientes, como ácido oxálico, algumas lectinas, saponinas. Então, dependendo do nível dessas substâncias na planta, o consumo exagerado pode gerar alguns problemas também para a saúde. Por exemplo, o feijão cru ninguém deve comer, porque tem saponinas, tem as lectinas, então tem que cozinhar. Então, certos alimentos funcionais, eles têm que passar por uma cocção. Ou então, se eles são consumidos in natura, como por exemplo a própria moringa ou Ora pronobis, né? Você não pode consumir muito, achando que esse muito vai fazer um efeito muito maior. Agora vamos para os laboratórios mostrar o desenvolvimento de pesquisas de plantas que têm o potencial de auxílio à saúde. É o caso do Axaxaíru boliviano ou Bacupari boliviano. Pesquisadores da Univale estudam a planta desde 2010 em um convênio com a Unicamp e o Instituto de Investigação do Câncer da Universidade de Salamanca, na Espanha. É uma árvore exótica, nativa da região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Introduzida há pouco mais de 20 anos no Brasil, a Garcinia axaixaru, ou simplesmente Bacupari, se adaptou bem na região do litoral catarinense. Nesse sítio, a produção é intensa, inclusive com a produção de mudas para comercialização por causa da fruta, colhida entre fevereiro e março e que ganha cada vez mais mercado. Conforme vocês foram cultivando, teve bastante interesse das pessoas, né? Vocês fazem mudas também, né? Sim, tem muita gente que vem aqui para conhecer a fruta, para conhecer as mudas e levam para plantar, para cultivar. E a fruta vocês consomem ela in natura? Dá para fazer alguma receita? Como que funciona? Consumimos in natura, dá para fazer geleia, dá para fazer um refresco da casca e eu faço licor também. Aos poucos, a ciência também vem descobrindo o poder terapêutico do bacupari. De uma fruta gostosa, as cascas e a árvore inteira vêm sendo estudadas pelos pesquisadores do Laboratório de Fitoquímica da Universidade do Vale do Itajaí. Vocês fornecem também para a universidade para fazer pesquisa, né? Como que funciona isso? Eles vêm buscar aqui folhas, frutas, as sementes e para trabalhar em cima disso. Compostos isolados da planta demonstraram bons resultados in vitro contra várias células cancerígenas analisadas, especialmente em casos de próstata, mama e rim. Como que está sendo feita essa análise? Já foi feita por outros alunos e você segue então fazendo a pesquisa, né? É isso? Sim, eu estou retomando uma pesquisa já antiga, que já está no começo ainda. E aparentemente nossos
minha pesquisa ultimamente está indo bem. Aparentemente os cascos dos frutos dão bons resultados nos meus testes e pode ser algo que futuramente pode ser muito útil. A planta, que é uma das pesquisadas, que faz parte da rede ibero-americana de investigação do câncer, se torna uma esperança nos avanços dos estudos de fitoterápicos para auxílio no combate à doença. O que se pôde concluir até agora? Em relação à questão da gastroproteção, a gente tem encontrado uns efeitos bastante promissores. O que foi inédito para nós é a questão da atividade anticâncer. Trabalhando então com uma parte relacionada aos galhos, a gente obteve substâncias nessas frações, né, extraídas dos galhos e que mostraram um efeito bastante promissor em diferentes células ou linhagens celulares de diferentes tipos de câncer, principalmente o câncer de mama e o de glioma. E vocês começaram estudando primeiro o caule da planta, né? Ela é estudada por partes. Como que funciona isso? Após a coleta desse material vegetal, ele é separado em diferentes partes, folhas, caules, flores, frutos, sementes, né, na tentativa de se encontrar em qual parte desse material, desse vegetal, encontra-se essas substâncias que possam ter essa potencialidade. E vocês têm também parceria com outras instituições, até mesmo de fora do país, né? Por que é importante esse convênio com essas instituições? Esse trabalho que a gente faz na Univale já há alguns anos, né, desde praticamente 95, a gente montou o nosso núcleo de investigações químico-farmacêuticas. Esse núcleo ele permitiu que a gente expandisse as parcerias com pesquisadores tanto no Brasil quanto do exterior. Isso é importante do ponto de vista que aqui na Univale, a gente, por ser um grupo ainda considerado pequeno, a gente não tem todos os testes, né, que realmente nos levam a futuramente chegar a um fármaco ou um produto farmacêutico. Então essas parcerias são importantes porque lá eles têm os modelos mais específicos, né, em tipos de células também mais específicas e que podem realmente comprovar cada vez mais a potencialidade dessas moléculas nos diferentes tipos de atividade. Hoje nós temos modelos já alternativos in vitro que simulam os modelos in vivo, né? A questão principalmente da proliferação celular, onde a gente cultiva diferentes tipos de células, faz o tratamento com as nossas substâncias ou os nossos extratos oriundos aqui das nossas plantas, né? E que com isso faça com que diminua o sofrimento desses animais. Veja a seguir o estudo do princípio ativo do potencial medicamentoso e a transformação de algumas plantas em produtos farmacológicos. E aqui é onde tudo começa. No laboratório de pesquisa em fitoquímica, as plantas são estudadas para descobrir o seu potencial como medicamento. E muitas das que chegam aqui são utilizadas na medicina popular. 90% delas apresentam efeito para tratamento de várias doenças. Essa pesquisadora aprofundou na universidade os conhecimentos empíricos sobre o poder medicinal das plantas que o pai repassava. Doutora em Química, lidera o grupo que estuda os princípios ativos das plantas. É o começo das investigações para descobrir qual o potencial e como a planta pode ser aproveitada como medicamento. É uma análise criteriosa. As piperáceas são o alvo das pesquisas. Encontradas em regiões tropicais e subtropicais, como essa espécie oriunda da Mata Atlântica. Então as plantas chegam aqui no nosso laboratório principalmente por indicação de medicina popular, de uso popular dessas espécies, né? E a partir daí então a gente começa a entender um pouco a química dessas espécies. Então, dos gêneros que nós temos trabalhado bastante é o gênero Piper e a indicação que nos veio é como antimicrobiano principalmente e também para desordens do sistema nervoso central. Os extratos são filtrados para que a análise de potencial farmacológico possa ser feita. O poder antimicrobiano e até antidepressivo desperta a atenção do estudo das várias espécies de piperáceas. A planta escolhida foi escolhida pela professora. Sabe dizer quais foram os critérios que ela utilizou para escolher essa planta? Os que ela utilizou, normalmente, é muito baseado na cultura popular. É que essa planta ela tem um nome popular e daí a pessoa faz chá para
para dor de estômago ou para dor de cabeça. Ah, não, faz tipo aquelas emplastros, sabe? Usa para algum fim medicinal. E aí o nome popular, a gente busca identificação botânica para saber o nome científico, porque é o nome científico que vai guiar o nosso estudo para saber se já tem substâncias isoladas, se não tem, se realmente não, ela tem atividade farmacológica. Usadas como plantas ornamentais, as coloridas alamandas também são objetos de investigação. O princípio ativo encontrado pode ser antioxidante e ter efeito no sistema nervoso central, podendo se tornar futuramente candidatas no combate ao Alzheimer e à depressão. O meu trabalho consistiu em coletar em várias localidades do estado e avaliar a composição química das flores para ver se elas iam variar muito ou não, dependendo da localidade. Analisando de estado para estado, ela tem uma diferença? Então, as coletas se mostraram muito similares, né? E não se teve grande diferença na composição química. E pensando num fitoterápico, isso é muito bom. Isso para gerar um produto, isso é muito bom. Então nós temos análises onde a gente coleta a planta nas diferentes estações do ano para poder entender então como que é o comportamento químico. Porque às vezes aquela substância que é o princípio ativo pode estar somente numa estação ou pode estar somente numa parte da planta, como por exemplo na alamanda catártica, que é uma das espécies que nós trabalhamos aqui, as flores é que têm maior quantidade dos princípios ativos. Então, dos que nos interessam, né, para a atividade anti-inflamatória e também para as desordens do sistema nervoso central. Então, a gente trabalha muito realmente com a parte analítica para entender a composição química das plantas. A diferença entre fitoterápico e fitofármaco fitoterápico é uma preparação realizada a partir de um extrato de uma determinada planta medicinal. O fitofármaco é o princípio ativo isolado de uma determinada espécie e é este princípio ativo, então, que é transformado num medicamento. Então, o fitoterápico, geralmente a gente tem uma composição, uma mistura muito grande de substâncias, e no fitofármaco é uma substância isolada que é transformada, então, num medicamento. Depois de passar pelo laboratório de fitoquímica, onde os ativos das plantas são isolados, é a hora da parte analítica, que acontece nesse laboratório de tecnologia farmacêutica, onde as plantas estudadas vão virar produto. Professor, o que está sendo pesquisado aqui agora no momento? Nós temos um projeto, né, que para nós é bastante significativo, é o projeto Aleurites, né, que é o desenvolvimento de um medicamento anti-inflamatório e analgésico a partir das folhas da Aleurites. Então ele é um projeto que já está numa escala de desenvolvimento bem avançado, a gente já tem a produção industrial, tanto do extrato quanto do medicamento, então nós temos tanto na forma já de comprimidos. Esses comprimidos para uso oral, então, já foi passado, né, passou pela fase 1 em humanos, que é a fase para avaliar se o medicamento é seguro. Estamos agora com o apoio do Ministério da Saúde, caminhando para a fase 2, então a gente está nesse momento aguardando, né, para fazer a fase 2, que é a fase de eficácia. Você já viu essa planta por aí? É comum, dá até entre o concreto do muro, como nesse exemplo. É a Vedelia paludosa que a doutora Ruth Lucinda estuda como anti-inflamatório. Já a frondosa Aurelites molucana, conhecida como nogueira da Índia, é estudada há quase 10 anos pelos pesquisadores da Univale, como anti-inflamatório e analgésico. Já foi transformada em extrato seco e comprimido. Quanto tempo leva, professora, daqui que a gente está vendo aqui, desde de retirar a planta e fazer todo esse processo para chegar numa farmácia, chegar para a população? Se eu pensar em medicamento, esse caminho é um pouco longo, porque eu preciso de todos os testes pré-clínicos e os clínicos em humanos, né? Que daí são 4 fases, demora um pouco, porque eu tenho toda a aprovação da própria Anvisa em cada uma dessas etapas. Então isso pode levar de 5 a 10 anos ou até mais. Então depende muito do investimento, da agilidade de todo o processo. Agora, se é um cosmético, é um pouco mais rápido, né? Talvez 1 ano e meio, 2 anos, eu consigo ter isso no mercado. A mais brasileira das frutas também é estudada pela ciência. O extrato seco da jabuticaba, onde tem a maior concentração de compostos oxidantes, pode virar um poderoso anti-envelhecimento e proporciona a atividade fotoprotetora, usada nos protetores solares.
ela está trazendo benefícios até onde vocês estão pesquisando? Sim, né? Então a gente tem um projeto em desenvolvimento com a professora Ruth, né? Que é responsável pelo laboratório de farmacotécnica aqui da universidade. E nesse projeto, então, a gente avalia a casca da jabuticaba como um possível candidato a fotoprotetor. Os primeiros resultados que a gente obteve foram bastante significativos. Somente a casca? A gente utiliza a casca e também outras partes da fruta, né, para fazer comparações até a gente chegar no melhor, né? E a partir dos resultados que a gente obtém lá na farmacologia, então a gente consegue enviar esses dados para o pessoal aqui da tecnologia farmacêutica para fazer o desenvolvimento da forma farmacêutica, né, do creme, emulsão. Todo fruto, então, pode ser utilizado, né? A gente geralmente come o fruto e joga a casca fora. Isso, hoje é uma tendência, na verdade, a gente tentar utilizar os rejeitos, né? Por exemplo, a indústria que produz, por exemplo, suco de jabuticaba, geralmente não se utiliza a casca, né? Sim. A gente, quando consome jabuticaba, também joga fora a casca, então é uma... E onde está concentrada a maior parte dos nutrientes? É a maior parte dos agentes antioxidantes que são os que podem exercer a atividade fotoprotetora, né? A doutoranda em Ciências Farmacêuticas também estuda as possibilidades dessas plantas virarem produtos, aplicando o método da nanotecnologia. Uma da linha de trabalho que eu realizei no mestrado foi desenvolver nanoemulsões para tentar potencializar o efeito terapêutico de algumas plantas medicinais ou até mesmo compostos isolados dessas plantas medicinais. Então, atualmente, no doutorado, estou trabalhando com a Rapania ferruginea, em que eu vou isolar um composto que contém, que é o potencial ativo, agente ativo para a atividade anti-inflamatória da planta. E trabalhando com um sistema nanotecnológico, que vai ser autoemulsão, sistemas autoemulsificáveis, para tentar potencializar a ação terapêutica desse composto isolado de uma planta vegetal, de um extrato vegetal. Nanotecnologia é a ciência que estuda a manipulação de materiais numa escala 1 milhão de vezes menor do que o milímetro. Ou seja, eu vou otimizar, melhorar esse material manipulando em escalas tão pequenas. Então é uma tecnologia que ela potencializa, né? É dito que ela dá inteligência ao material porque ela potencializa esse material que é manipulado numa escala tão pequena. Antes de utilizar qualquer planta para o tratamento de alguma doença, é preciso que seja feita uma consulta médica, pois as plantas são submetidas a até 15 anos de pesquisas para que sejam aprovadas pelos órgãos competentes e também para que seja comprovada a sua eficácia.